Nesta noite, dois grandes nomes disputam o seu voto: Juscelino Kubitschek e Pelé. O presidente que fez o país crescer 50 anos em 5. Um visionário que sonhou com o Brasil do futuro. O maior atleta do século XX. Um jogador que desconcertou marcadores e conquistou 3 Copas. O presidente Bossa Nova ou o rei do futebol? Quem merece o seu voto? Começa agora o maior brasileiro de todos os tempos. Boa noite! Mas que noite importante esta, que escolha difícil. Juscelino Kubitschek ou Pelé? Pelé ou Juscelino? Que orgulho para nós brasileiros termos essas duas personalidades para escolher. Eu gostaria, antes de começar, de corrigir aqui um pequeno erro que nós cometemos na semana passada sobre a biografia de Santos Dumont. Nós dissemos que Santos Dumont nasceu na cidade de Cabangu. Na verdade, ele nasceu na Fazenda Cabangu, que fica na antiga cidade de Palmira, hoje conhecida como Santos Dumont. Eu quero aproveitar e mandar um abraço a todos os cidadãos sandumonenses que fizeram contato com o nosso programa. Agora, vamos para a disputa de hoje. Eu quero dar boas-vindas à nossa plateia. Aqui no estúdio temos duas caravanas especiais organizadas pela TV Alterosa de Minas Gerais com conterrâneos de JK. A outra caravana organizada pela TV VTV de Santos, no litoral paulista, cidade em que Pelé fez a sua fama. Bom, vocês já perceberam que nós temos um ambiente hoje bastante quente, bastante competitivo. Que bom! Quem será escolhido para prosseguir para as semifinais? O ex-presidente Juscelino Kubitschek ou Pelé, o rei do futebol? É o seu voto que vai decidir. Vote através do site spt.com.br/maior brasileiro ou via celular. Para votar em Juscelino Kubitschek, mande um SMS com a letra J para o número 49701. Para votar em Pelé, mande um SMS com a letra P para o mesmo número, 49701. Envie o seu voto quantas vezes você quiser. Bom, essa disputa já virou uma saudável discussão por todo o país. Tanto que os famosos também fazem questão de dar a sua opinião aqui pra gente. Agora, vamos conversar por telefone com um apresentador de opiniões fortes que quer participar do programa. Vamos falar com o Ratinho. Boa noite, Ratinho. Boa noite, Carlos. Como é que vai? Bem, muito bem. E você, Ratinho? Veja que dificuldade a nossa, rapaz, escolher entre Juscelino e Pelé. Ratinho... dois grandes brasileiros, né, Carlos? Dois maravilhosos brasileiros, exemplos para todos nós. Agora, a pergunta difícil para você, Ratinho, em quem você votaria ou vota nessa disputa? Diga lá. Olha, veja bem, Carlos, o Juscelino Kubitschek, a gente sabe da história dele, né? Eu era muito novo ainda quando ele foi presidente. A gente sabe a história dele. É uma história linda, maravilhosa. Trouxe a indústria automobilística para o Brasil, construiu Brasília. Realmente ele fez 50 em 5 anos.
é um grande brasileiro. Agora, a gente foi um grande brasileiro para o Brasil. Agora, para o mundo, na minha opinião, o maior brasileiro foi o Pelé. Porque o Pelé levou o Brasil para o mundo. A gente não conhece o Brasil, mas conhece o Pelé. Pelé parou uma guerra. Pelé é uma pessoa notável, humilde, fantástica, que eu tive o privilégio de conhecê-lo. Tá certo. Então eu acho que o Pelé ainda é o maior ídolo do Brasil. Portanto, na minha modesta opinião, eu acho que ele é o maior brasileiro de todos os tempos. Muito obrigado, Ratinho. Muito bem. Meus amigos, eu queria agora pedir atenção, o carinho de todos vocês, porque nós vamos falar agora por telefone com uma pessoa muito querida, muito importante, que mora no coração de todos nós, que está hospitalizada e vai nos atender, especialmente agora, para conversar conosco, o que é uma alegria e uma honra. Eu queria dizer boa noite do fundo do nosso coração à nossa querida Hebe Camargo. Vamos ouvir a Hebe. Alô, Carlos. Oi, Hebe. Que prazer, que honra poder falar nesse programa. Achei uma ideia espetacular. E vou contar uma coisa muito interessante que aconteceu comigo com relação a esse programa. Imediatamente, nos 2 primeiros programas, eu já tinha eleito Juscelino e Pelé. Porque eu acho que realmente nós devemos muita coisa a esses 2 brasileiros. Juscelino é Juscelino. Será sempre lembrado pelas grandes coisas que fez pelo país. Será sempre lembrado pelas injustiças que sofreu pelo país. Agora, que me perdoe, mas ele está vivo, está aí, está representando o Brasil em tudo quanto é canto que vai. Ele fica do lado da rainha da Inglaterra, como se estivesse do lado de uma menininha comendo pastel na feira. Ele é eu poderia falar, mas o programa é sério demais, eu não posso falar o que eu gostaria de falar. Pode sim, você pode tudo, pode falar o que você quiser. Vocês fazem plim-plim? Nós fazemos plom, pronto, não tem problema. Você não sabe que honra realmente é poder participar do programa. E a gente pode votar mais vezes? Pode votar a hora que você quiser, viu? Mas afinal de contas, então você quis dizer que o seu voto é pro Pelé, é isso? É Pelé! Pelé! O cara dos 1000 votos! Olha, Pelé! Muito bom. Eu queria aproveitar esta... Pra ele, levanta! Como é que é, Hebe? Desculpe, eu não te ouvi. Pra levantar a plateia, pra bater palma pro Pelé, ele merece. Tá vendo só? Isso aí! Bom, ok. Eu queria aproveitar essa oportunidade e perguntar a Hebe como vai a sua recuperação, Hebe, e quando é que você volta para nos alegrar e nos animar? Como vai você? Eu preciso saber. Olha, hoje é um dos dias que eu estou passando melhor. Já andaram dizendo que eu estava mal, que eu estava em coma. Tudo mentira. Eu estou em tratamento, que é uma coisa diferente. Especialmente hoje no Brasil, a riqueza de produtos que tem, de talentos médicos que nós temos, de hospitais que lamentavelmente não é todo mundo que pode frequentar. Espero que nas próximas eleições o público não se deixe enganar, porque vai ser muito importante para o Brasil. Mas olha, eu estou muito bem, a prova é essa. Se eu não estivesse bem, eu não estaria falando com você. Eu diria, mandava alguém representar, mas não sou eu. Hebe Camargo, em carne e osso. No momento, mais osso do que carne. Não é verdade, não é verdade. Porque eu emagreci bem, viu, Carlos? Mas eu estou muito bem, felicíssima de ver você. Você sabe que eu te adoro. Muito obrigado. Sempre recado.
Manda um recado pro pessoal do SBT, que eu adoro a programação, está crescendo muito, dou parabéns ao Silvio Santos. E mais uma coisa importantíssima que eu quero falar, que eu sempre falei sobre Silvio Santos, e sempre falei sem nenhum interesse. Silvio Santos é um país que respeita os seus empregados. Jamais atrasou o pagamento de um deles sequer. Um dia, nunca atrasou. É um grande empresário que respeita seus funcionários. Muito obrigado, Hebe. Obrigado, Hebe. Muito obrigado. Boa noite, Hebe. Boa noite, Esperamos obrigado. Um grande ansiosamente beijo a no seu sua volta. coração. Obrigado. Obrigado e muito obrigado pelo carinho da sua plateia. Obrigado. Bom, para você tirar dúvidas e conhecer melhor os concorrentes dessa noite, nós vamos agora, claro, rever, porque é muito importante o seguinte, as pessoas estão aqui, estão dando a sua opinião, a Hebe deu a dela, o Ratinho deu a dela. Agora, quem decide, na verdade, quem é o maior brasileiro é você, votando, né? Então vamos agora rever as trajetórias desses dois grandes brasileiros. Seguindo a ordem alfabética, nós começamos pelo ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Em 1902, o Brasil ainda não tinha entrado definitivamente no século XX, mas isso estava para mudar. O escritor Euclides da Cunha lançava Os Sertões, obra que evidenciou as diferenças sociais e políticas entre o litoral e o interior do nosso país. Neste mesmo ano, nasceu o homem que tentaria aproximar estes dois Brasis tão diferentes, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Trabalhando à noite para estudar de dia, realizou o sonho de infância em 1927. Formou-se em medicina na Universidade de Minas Gerais, com louvor. Participou da Revolução Constitucionalista de 32 como capitão médico da Força Pública. Na campanha eleitoral de 34, foi eleito deputado federal. 3 anos depois, foi cassado pelo Estado Novo. Em 1940, Juscelino Kubitschek chegou à Prefeitura de Belo Horizonte, onde ficou conhecido como prefeito furacão, graças à velocidade e quantidade de obras que ele realizou. Obras monumentais como essa, o Conjunto da Pampulha, que foi a primeira parceria de Juscelino com o jovem arquiteto Oscar Niemeyer. Em 1950, foi eleito governador de Minas Gerais, com o programa Binômio Energia e Transporte. 50 anos em 5. Com este slogan, JK chegou à presidência da República em 1956. No mesmo ano, iniciou os planos para construir Brasília, apesar das críticas e ataques da oposição. Em 1960, Brasília é inaugurada. Diante do altar montado na Praça dos Três Poderes, JK chorou de emoção. Sua obra mais ambiciosa estava de pé. Entre chefes de Estado, políticos e operários, ele era o orgulhoso pai da mais nova capital do mundo. Em 1961, passou a faixa presidencial para Jânio Quadros e foi eleito senador. Com o golpe militar de 64, seu mandato foi cassado e seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Em 1967, regressa definitivamente ao Brasil, encerrando seu exílio e tornando-se empresário. O governo ditatorial decretou o AI-5, que restringia a liberdade no país, em 1968. JK ficou sob prisão domiciliar por 1 mês. Em 1972, JK voltou a Brasília, onde fora proibido de entrar pela ditadura militar. Trabalhando como crítico literário, em 1975 lançou seu próprio livro, Meu Caminho para Brasília.
No dia 9 de agosto de 1976, um boato sobre a morte de Juscelino Kubitschek correu ao país, mas foi logo desmentido. Porém, 2 semanas depois, a notícia se tornou verdade num terrível acidente na Via Dutra, onde o Brasil perdia um dos seus melhores governantes. JK não teve tempo de ver a democracia pela qual tanto lutou ser reinstaurada no país. Coincidentemente, hoje, dia 22 de agosto, faz 36 anos que JK faleceu. Quem sabe o povo brasileiro vai prestar uma homenagem a este grande político, votando e reconhecendo a sua grandeza. Para falar mais sobre este grande personagem da nossa história, nós vamos chamar a sua embaixadora. Ela é arquiteta, política e filha de Juscelino Kubitschek. Juntamente com sua mãe, dona Sara Kubitschek, ela encabeçou o grupo que lutou para erguer o Memorial JK em Brasília. É com muito carinho que recebemos agora Maria Estela Kubitschek. Muito prazer, muita alegria. Olha a sua torcida como está animadíssima. Devo dizer que era um jovem locutor de rádio em 76, quando dei a notícia da morte de Juscelino na Rádio Nacional em São Paulo. Talvez naquela época nem soubesse da importância do que estava acontecendo, mas hoje sei, como todos nós brasileiros. Bom, a minha primeira pergunta, Maria Estela, JK ainda tinha sonhos e projetos para o Brasil, mesmo depois de deixar a presidência? Ele tinha o sonho de ver o Brasil de novo uma democracia. Porque ele morreu, o Brasil estava sob uma ditadura. E ele sonhava, porque ele gostava muito do povo brasileiro. Então, o sonho dele era uma democracia. E eu estou muito emocionada hoje, porque hoje exatamente fazem 36 anos que ele faleceu, que foi no dia 22 de agosto. É verdade. Agora, Maria Estela, aqui no Brasil, infelizmente, os políticos não têm boa fama, né? Pelas razões que todos sabemos. De certa forma, você se surpreende ao ver o nome de Juscelino, um político brasileiro, aqui indicado para ser um dos maiores brasileiros de todos os tempos? Olha, para te dizer a verdade, eu não me surpreendo, não. Eu me emociono, porque eu aprendi com ele várias lições. E a lição maior que aprendi com ele é que você precisa honrar os cargos todos que você ocupa, e isso ele o fez muito bem. E amar o Brasil e o povo brasileiro. Contrariando o que dizia Nelson Rodrigues, que o brasileiro não gosta de brasileiro, JK adorava o brasileiro. Muito bem, por isso que ele é um finalista. Por favor, queira se encaminhar aqui para o seu público. Bem, nós vamos agora fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o maior brasileiro de todos os tempos. Vejam a disputa que temos hoje, né? Estamos de volta com o projeto que vai determinar quem é o maior brasileiro de todos os tempos. De um lado temos JK, representado aqui por sua filha Maria Estela Kubitschek. Do outro lado dessa disputa está o atleta do século. Vamos saber mais sobre a trajetória de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Em 1940, segundo os fanáticos por futebol, Deus criou a perfeição. Nasceu Pelé. O mundo passava por um dos piores conflitos da história, a Segunda Guerra. Enquanto isso, em Minas Gerais, um jogador de futebol vivia seu drama pessoal. Tondinho era uma promessa do esporte, mas uma grave lesão o tirou do caminho do sucesso.
O que o consolou foi que nesse mesmo ano nasceu seu primeiro filho, Edson Arantes do Nascimento. O Brasil chorou a derrota para o Uruguai em pleno Maracanã em 1950. Para alegrar o pai, o menino que ainda era chamado de Dico prometeu ganhar uma Copa do Mundo. Só se eu fosse o rei. Esta é a Vila Belmiro, sede do Santos Futebol Clube. Pelé chegou aqui aos 15 anos, no dia 8 de agosto de 1956. Em menos de um mês, o menino já fazia o seu primeiro gol oficial. Antes do fim do ano, além de se tornar o titular absoluto, ganhava o primeiro campeonato pelo time paulista. A era Pelé estava apenas começando. Na Copa de 58, na Suécia, Pelé surpreendeu o mundo e tornou-se o mais jovem jogador a vencer a competição. No Maracanã, Pelé fez história no dia 5 de março de 1961. Depois de uma sequência de dribles incríveis, ele marcou um gol que foi aplaudido em pé, até mesmo pela torcida adversária. Era o primeiro gol de placa da história. 1962 foi um ano de conquistas. Primeiro, a Copa do Chile. Depois, o primeiro campeonato mundial de clubes pelo Santos. Guerras civis assolavam diversos países africanos em 1969. Mas no Congo belga, uma trégua foi decretada para ver o Santos de Pelé jogar. No mesmo ano, no dia 19 de novembro, às 23 horas e 11 minutos, Pelé marcou o 1000º gol da sua carreira. Reconciliado com a seleção brasileira, Pelé liderou o time rumo ao Tri em 1970 e trouxe a taça Jules Rimet definitivamente para o Brasil. No meio deste gramado, durante o jogo contra o Ponte Preta, Pelé se ajoelhou diante da bola e, chorando, pediu perdão. Após 18 anos jogando pelo Santos, ele se despedia do time no qual fez carreira e história. Em 1975, Pelé foi jogar no Cosmos, nos Estados Unidos, ajudando a popularizar o esporte entre os americanos. Em 1977, aconteceu o jogo entre Santos e Cosmos, que marcou a aposentadoria oficial do rei do futebol. Pelé foi eleito pelo jornal francês L'Équipe o atleta do século em todos os esportes em 1981. Em 1995, o rei foi nomeado ministro extraordinário dos esportes. E como jogador, ele conhecia profundamente os problemas que envolvem os contratos esportivos. Por isso, se esforçou para a aprovação da lei que levou seu nome, a Lei Pelé. O ano de 1997 marca o encontro do rei do futebol com a rainha da Inglaterra. Pelé recebeu o título de Sir e foi nomeado cavaleiro honorário do Império Britânico. Uma honraria concedida a poucos. Enquanto a seleção brasileira conquistava o Penta em 2002, Pelé foi nomeado pela FIFA o jogador de futebol do século XX. Hoje, Pelé continua a ser uma voz influente no esporte mundial e foi eleito pelo povo um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Bem, Obrigado. Para representar o rei do futebol, nós temos também uma embaixadora. Ela é jornalista, colunista de grandes meios de comunicação, entre eles jornais, rádio e revistas de alcance nacional. Além disso, é uma santista apaixonada por futebol. Vamos receber também com muito carinho Bárbara Gância. Prazer em recebê-la. Eu acho que, na
na verdade, a sua missão não é tão difícil assim, né? Você viu o entusiasmo da torcida, embora a torcida de Juscelino também esteja animadíssima. Mas, Bárbara, o talento de Pelé é inegável, não é? E por que você acha que ele inspira atletas no Brasil e no mundo até hoje? Olha, o Pelé, ele foi criado não pela mídia, porque você sabe que hoje em dia os atletas, eles recebem o respaldo, tem a comunicação, tem as grandes marcas que os apoiam e tem toda uma coisa que vem atrás deles. O Pelé não, foi ele sozinho com esse sorriso que a gente vê aí, que é o mesmo sorriso, é idêntico ao que ele tinha em 70 e poucos, em 58. Não fica velho. É igualzinho. E ele chutava, cabeceava. Ele tem foto do Pelé até no gol. O Pelé fazia de tudo, fazia misérias e continuou fazendo. Bárbara, nós estamos no país do futebol, é bem verdade. Mas será que um jogador, apesar de toda a genialidade do Pelé, merece receber o título de o maior brasileiro de todos os tempos? Bem, ele não é só um jogador de futebol, ele é um brasileiro que projetou o nome do Brasil. Nunca um brasileiro foi tão longe. Ele passou por fronteiras, ele levou o nome do Brasil e fez o Brasil ser conhecido e fez a dignidade do brasileiro, ele levou para o mundo inteiro. Então o Pelé merece mais do que todo mundo. Tá bom. Por favor, queiram se encaminhar ali para o seu público. Bem, neste momento eu vou conversar aqui com a plateia que veio de Diamantina, em Minas Gerais. Como eu já disse, há partidários aqui ferrenhos dos dois concorrentes, né? Vamos conversar aqui com um dos lados, começando aqui com o senhor, né? Antes de fazer a minha primeira pergunta, pode se sentar. Vamos ver ali no Twitter o que é que estão comentando da nossa disputa de hoje. No site do SBT. Juscelino pode ter sido excelente, mas é só viajar para o exterior para constatar que Pelé foi a pessoa que mais fez o Brasil ser conhecido lá fora. O mundo inteiro sabe quem foi Pelé, escreveu Cristiana Souza. Bom, o senhor que é de Diamantina está aqui representando o Juscelino. O que acha disso? Eu acho, assim como o Ratinho disse no início, que Juscelino foi muito injustiçado. A Hebe, pelo contrário, diz que o Pelé está vivo. E ali mais uma injustiça. O Juscelino continua sendo injustiçado, porque o Juscelino não morreu. Ele partiu para um outro plano espiritual, mas ele, enquanto viver um diamantinense, enquanto viver um brasiliense, Juscelino vai estar sempre vivo. E outra coisa, o Pelé não fez tudo isso sozinho. Grande injustiça, porque se não é o Garrincha, não é toda a equipe que jogava e deixava o Pelé em condição de fazer o gol, o Pelé não seria tão rei assim. Tá muito bem. Obrigado. Obrigado. Vamos agora. Agora é a vez da torcida do Pelé, que veio lá de Santos, no litoral paulista. Olha lá, vamos ver o que é que os tuiteiros estão dizendo no site do SBT. Que pena que o nosso povo escolha por emoção momentânea, pois Pelé foi somente um grande esportista. Entretanto, Juscelino nos deixou um legado de coragem, bravura e avanço, escreveu Gessé Santana. O que você acha? Bacana, Juscelino foi uma pessoa muito importante na história do nosso país, mas não o mais importante que Edson Arantes Nascimento, o nosso Pelé. Pentacampeão mundial, um homem que parou uma guerra, um homem que atrasou 1h30 para receber o título de ministro, dando a assinatura para os camareiros do hotel onde ele havia se hospedados, na maior humildade. E um homem que não teve com escândalos, com bebida, com traveco. Você fala no mundo de Neymar, você fala do mundo de Ronaldo, não conhece, mas você chega na África, na Ásia, em qualquer parte do canto desse mundo, até lá em Marte, conhece Pelé. Muito bem, obrigado.
Puxa vida, é uma disputa a mais renhida que nós tivemos seguramente até hoje. Agora tem mais gente famosa querendo dar opinião sobre essa nossa disputa. Vamos conversar agora com o desenhista talentosíssimo Maurício de Souza. Boa noite, Maurício. Boa noite, Maurício. Você está me ouvindo bem? Estou honrado, estou feliz, satisfeito de estar conversando com vocês nessa disputa muito difícil, como você mencionou. Ainda bem que temos essas duas figuras ilustres, maravilhosas, disputando uma final. E olha, difícil, escolha difícil, hein, Nascimento? Bom, pois é, mas é por isso que nós estamos falando com você. Se fosse fácil, não falaríamos com você, tá certo? Então, eu quero saber, Maurício de Souza, apesar de saber que você respeita os dois contendores dessa noite, Pelé e Juscelino, para quem vai o seu voto, Maurício? Bem, temos duas figuras ilustres. Uma deixou uma história maravilhosa, deixou uma herança eterna para o Brasil, deixou uma capital. Outro deixou um rastro de alegria, de brasilidade, de um reinado maravilhoso que se estende até hoje e vai se estender. Eu penso que Pelé ganha por, vamos dizer, um topete. Um pouquinho na frente, os dois mereceriam, mas então eu escolho o Pelé pela alegria que ele traz e obrigado. É lembrado por isso. Pode falar. Tá bom, muito obrigado ao Maurício de Souza, que participou aqui do nosso programa. Boa noite. Agora um cantor famoso também quer falar sobre o seu favorito. Boa noite, Alexandre Pires. Boa noite, Carlos. E aí, meu caro, e quem você vota, Pelé ou Juscelino? Olha, uma tarefa muito difícil, né? Dois notários brasileiros, mineiros, são da minha terra. Juscelino, essa grande figura brasileira, né? Que realmente mudou a história do Brasil, é visto aí por todos, inclusive os grandes políticos, como o maior presidente que nós já tivemos, né? E o Pelé é aquilo, né? Esse ser iluminado que através de uma bola de futebol conquistou não só o Brasil como o mundo todo, né? Eu que tive a oportunidade de viajar por vários outros países aí, eu vejo a importância e o carinho e o respeito que as pessoas têm pelo Pelé também. Então, mas já que tem que votar, eu fico com o Pelé. Pelé. Nesta discussão tão aberta, tão democrática, a opinião do povo é o que vale. No nosso mural, uma questão sobre JK. Alexandre, obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite, Carlos. Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Eu fiquei tão entusiasmado aqui com a plateia se manifestando que até esqueci do Alexandre. Mas, enfim, já me despedi dele. Nessa discussão tão aberta e democrática, a opinião do povo é o que vale. No nosso mural, uma questão sobre JK tem sido recorrente e é o que nós vamos ver agora. Vamos ver no mural. Os mortos viram heróis. Na política, estão fazendo de Juscelino Kubitschek um verdadeiro deus. Não esqueçamos que a famosa dívida externa brasileira começou com ele na construção de Brasília. Escreveu Rui Ferreira. Bom, eu quero perguntar a Maria Estela Kubitschek. Até que ponto, Maria Estela, essa questão atrapalha a biografia de JK? Nem um pouco. Eu acho que a construção de Brasília já justifica qualquer dívida que o Brasil possa ter tido naquela época. A inflação que dizem que foi grande foi muito menor do que nós vivemos muitos anos depois, durante muito tempo. E Brasília representou a conquista do território brasileiro. Foi realmente quando o Brasil se tornou uma nação inteira. Foi o primeiro transplante. Papai, como médico, ele dizia que ele fez o primeiro transplante de coração porque ele tirou a capital do Rio e levou para Brasília. Muito bem. Em relação a Pelé,
Em relação a Pelé, uma outra questão não menos delicada também foi levantada pelos internautas. Vamos ver qual é. Aqui na tela, nunca votaria num homem que só assumiu a filha porque foi obrigado pela justiça. Escreveu Márcia Rodrigues Batista. Bom, a minha pergunta agora é para a Bárbara Gância. Este fato, Bárbara, mancha a biografia de Pelé? Bem, várias pessoas têm problemas dessa natureza. Eu acho que Pelé, ele não é uma pessoa sem erros, sem defeitos, ele é um homem comum. Ele é um brasileiro como tantos outros e ele sempre foi autêntico, ele sempre assumiu as suas coisas, ele sempre foi quem ele é. O Pelé nunca fingiu que ele era outra pessoa, ele nunca passou por outra pessoa, ele sempre foi humilde e assumiu as suas coisas. Só que ele tem um lado genial. O Pelé tem um lado que ele vai além do humano. Ele é um majestoso e ele tem esse lado genial, que é isso que encantou. Não é o lado humano, o lado dos defeitos, esse lado ele sempre também assumiu. E a gente não sabe o que se passou entre ele, a filha dele. Isso não é pra gente dizer. Eu acho que se a gente for julgar a vida particular de cada pessoa, todo mundo tem os seus defeitos. O que a gente está vendo aí é o Pelé que levou o Brasil para além da fronteira. O Pelé, gênio, esse ninguém pode julgar, porque ele jogava, eu não sei se vocês lembram, com uma bola de capotão. Ele não jogava com essas jabulani que engana o goleiro e entra no gol, e como o Messi joga, como todos esses grandes campeões. Ele jogava com uma bola e ele fazia aquelas coisas que ele fazia, que eram sempre mágicas, não eram jogadas ensaiadas, jogadas como hoje em dia a gente vê, vai lá, ensaia. O próprio Barcelona, esses times, não, ele sempre surpreendia. Muito ele bom. Falava assim, eu vou fazer 2 gols, vou fazer 1, e ele prometia e Muito cumpria. Bom. Bárbara Gância, obrigado. Bom, eu nem preciso dizer para vocês que a discussão esta noite está muito acirrada. A disputa realmente mexendo com a opinião do público brasileiro. Os famosos também querem participar. Quem está na linha agora é Tony Garrido. Boa noite, Tony. Tudo em Boa paz. Noite a todos. Boa noite a todos aí ligados no SBT. Bacana o programa, estou assistindo. Tony, então agora é o seguinte, a pergunta é para você, meu caro. Em quem você vota nessa disputa? Pelé ou Juscelino e por quê? Querido, ilustríssimo Carlos, querido. É assim, eu tô com muita vontade até mesmo de votar no Juscelino por uma questão de justiça, assim. Ele fez grandes coisas pelo Brasil, foi um grande estadista, diferenciado em relação aos outros. Agora, eu sou um artista, eu tendo a votar na arte, na beleza eterna. O Pelé, ele realmente conseguiu juntar o mundo inteiro com arte. E como um negro brasileiro, ele me deu grandes esperanças de um dia poder ter uma vida diferente, um dia poder brilhar, um dia poder ver a minha nação inteira branca, negra, todo mundo feliz, e isso em torno de uma pessoa que vem com uma humildade enorme, com um passado parecido com o meu. Então, eu não tenho como não votar no Rei Pelé. Ok. Obrigado. Muito obrigado, um abraço para vocês, boa noite, tá, querido? Obrigado ao Tony Garrido. Opiniões e polêmicas à parte, tanto o JK quanto o Pelé, inegavelmente, deixaram grandes contribuições para a grandeza do nosso país. Por isso, quero convidá-los agora a conhecer melhor o legado de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek nasceu em Diamantina, no interior de Minas. Mas foi aqui, na capital do estado, que ele iniciou a trajetória que mudaria a cara do Brasil. Um país que dependia da agricultura, principalmente da produção e exportação de café. Uma política dominada por oligarquias e militares. Assim era o panorama geral do Brasil antes de JK. Juscelino Kubitschek é conhecido por ser uma pessoa visionária, de sonhos. Ele começou seu plano de modernização por Belo Horizonte. Mudou a paisagem da cidade, revolucionou a cultura. E isso era só o começo. Como governador, desenvolveu a estrutura econômica, dando condições para o início da industrialização mineira.
Com tantos feitos em Minas Gerais, Juscelino pavimentou a estrada até a presidência da República. Em 1956, começaram os anos dourados do presidente Bossa Nova. Agora ele podia modernizar todo o país. Eu quis amar, mas Foi de conversa em conversa, você vai arranjando um meio de brigar. O governo JK influenciou até mesmo as artes. Sem a repressão e a censura, os artistas criaram a bossa nova, o cinema novo e aumentaram a produção literária. E cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei ficar. E chegamos a Brasília. Com a construção da capital no meio do cerrado, Juscelino Kubitschek manda um recado para o mundo. O povo brasileiro é capaz de construir o seu próprio futuro. Meus papos, vivendo dessa maneira, continua besteira, não adianta não. A construção de Brasília sempre foi um sonho dos brasileiros. Juscelino teve essa coragem. Em 1956, começou a construção da nossa nova capital. Hoje, Brasília está lá, como esse espetáculo da arquitetura do nosso país. Ao final do seu governo, ele era presidente de um país com a produção industrial crescente, interligado por novas rodovias, que sofria menos com moléstias históricas e era capaz de produzir mais petróleo e energia. Com Juscelino Kubitschek, o Brasil entrou definitivamente no século XX. É muito brotinho demais para um brasileiro. Muito bom. O fato é que numa votação como esta, cada um tem a sua opinião. Alguns são contrários, outros são a favor, mas todos acabam tomando partido. Então eu queria perguntar agora a Maria Estela Kubitschek. Maria Estela, por que você não vota no Pelé? Eu adoro o Pelé. Eu acho que o Pelé realmente é um ícone brasileiro. Mas o Pelé, ele não deixa de ser também uma consequência de JK. Porque foi a primeira vez que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo, foi em 58. JK estava lá recebendo o Pelé no Galeão, eu estava lá também. Peguei naquela taça com o maior orgulho. Por quê? Juscelino ensinou o brasileiro que o brasileiro era capaz. O Pelé chegou lá. O povo, o candango, construiu Brasília, porque não foi Juscelino. Então, eu voto em Juscelino porque eu acho que Juscelino é que nos deu essa chance, não porque eu sou filha dele. E vou responder mais um pouquinho, que eu vou falar sobre o Pelé que negou sua filha. O Juscelino, como presidente, mudou uma lei para poder adotar esta filha daqui, viabilizando que todos os brasileiros que tivessem um filho biológico pudessem adotar legalmente também uma filha. Então, existe uma diferença muito grande. Bom, vejam bem, se de um lado nós temos um ex-presidente que nos deixou uma grande herança política, do outro lado nós temos um grande atleta. Qual será o legado que Pelé vai nos deixar? Vamos ver. Um homem que é um exemplo de esportista, um atleta admirado por milhões. Este é Pelé. É o homem que representou a mudança de patamar do futebol brasileiro e também do Brasil. Com seus gols fantásticos e dribles desconcertantes, ele ganhou o título de rei. Mas conquistou o respeito dos súditos pelo mundo todo com seu fair play diante da vida. E assim ultrapassou as fronteiras dos campos de futebol. No
Numa época em que o futebol se tornava cada vez mais profissional, Pelé deu exemplo de como um jogador deveria ser. Um atleta dedicado, sem vícios e que leva a sério a profissão. 20 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. O futebol do mundo existe até o Pelé e depois do Pelé. A gente jogava com a maior tranquilidade, porque a gente sabia o potencial dele. Como ministro extraordinário dos esportes, Pelé teve a coragem de lutar pelos interesses dos jogadores, que, segundo ele, eram tratados como escravos pelos clubes. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa... Ele trouxe muitas alegrias para o Brasil, maravilhou o mundo com a sua arte e mostrou que um garoto pobre pode vencer com trabalho e talento. Pelé é, sem dúvida, o maior nome brasileiro no mundo. O melhor esportista de todos os tempos. O mais importante homem deste país. É o maior brasileiro de todos os tempos, na minha opinião, sem dúvida nenhuma. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Ganhou a taça do mundo, sambando com a bola no pé. Bem, a briga está boa, mas agora é a vez da defensora de Pelé, Bárbara Gância, responder. Bárbara, por que o seu voto não é de JK? Bem, é evidente que o JK foi um grande democrata e a gente deve respeitá-lo muitíssimo por isso, mas eu não sei como dizer isso com alguma elegância na presença da Maristela. O Brasília, ao fazer Brasília, o JK tirou a capital do Rio de Janeiro, de onde o povo podia ir lá se manifestar e estava em contato com os políticos e fazer os políticos sentir a presença e o peso da opinião pública e afastou o centro do poder do povo e botou lá no meio do nada, onde hoje em dia Brasília só tem burocratas e políticos. Então eles se sentem isolados e não sentem a pressão do povo respirando ali no cangote deles e eles fazem o que eles bem entendem. Isso foi gravíssimo para o Brasil, gravíssimo. Esse fato de os políticos não sentirem que a opinião pública está cobrando eles, Brasília está lá isolada no meio do nada, isso foi um desastre para o Brasil. Então eu acho que não tem nem como a gente comparar o simbolismo do Pelé. O Pelé simboliza toda a originalidade, toda a alegria, toda a capacidade do brasileiro se virar e transformar muito pouco em coisas enormes. Okay. Então é por isso que eu realmente não votaria no... Muito obrigado. Bem, agora são 0 hora 23 minutos. Neste momento está encerrada a votação entre o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o rei do futebol, Pelé. Em quem o povo brasileiro votou? Qual deles foi o seu escolhido para ir às semifinais? Nós vamos saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Obrigado. Agora 0 hora, 30 minutos ou meia-noite e meia, como quiserem. Chegou a hora, Brasil. Vamos revelar quem o povo brasileiro escolheu para continuar nesta disputa. A Daniela está trazendo a resposta aqui nesse envelope. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, gente, o que eu posso dizer a vocês... Não abri ainda. Depois de uma votação emocionante que nós tivemos, com 71,7% dos votos, quem vai para a semifinal e continua em busca do título
de o maior brasileiro de todos os tempos é... Juscelino Kubitschek. Gostaria de agradecer a embaixadora Maria Estela Kubitschek, que defendeu brilhantemente JK, o vencedor desta noite. A palavra é sua. Em primeiro lugar, Carlos, eu queria agradecer a vocês, ao programa SBT, por essa oportunidade de estar aqui. Agradecer a Deus por JK ter chegado entre os 12 e ter ganho hoje. Mas ele ganhou, eu acho que no fundo ele empatou também com essa figura maravilhosa que é o Pelé. Quer dizer, é difícil, eu sei que a votação é difícil, mas só que tem que Juscelino, foi o que eu disse, ele simboliza o Pelé, ele fez o Pelé no sentido em que ele deu ao brasileiro a capacidade. Muito bom. Então eu queria parabenizar a Bárbara e ao Pelé. Queremos também agradecer a presença da embaixadora que tão bem representou o Pelé, Bárbara Gância. Muito obrigado. Pode falar. Bem, eu acho que não tem nenhum brasileiro que não tenha a agradecer ao Pelé e não tem nenhum negro nesse país que não seja devedor do Pelé, porque o Pelé abriu o mundo para os negros, ele abriu as possibilidades do negro aparecer na televisão, nos filmes, nos esportes, figurar nos esportes. Ele abriu o mercado de trabalho para os negros nesse país, coisa que o Jesse Owens fez nos Estados Unidos nas Olimpíadas de 36, quando ele desafiou o Hitler lá no estádio em Berlim. O Pelé fez na Copa de 58, abrindo o mundo para o negro brasileiro, e não tem um brasileiro que não deva ao Pelé por ele ter projetado o otimismo brasileiro no mundo inteiro. Então, obrigada, Pelé. Obrigado. Bem, eu gostaria agora de pedir o aplauso da nossa plateia para as duas embaixadoras que representaram os concorrentes desta noite. Por favor, por favor. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Parabéns para você. O seu voto escolheu o Juscelino Kubitschek e ele vai se juntar a Chico Xavier, Ayrton Senna e Santos Dumont nas semifinais do nosso programa. Agora, seguindo a ordem do sorteio, está aberta a votação entre Fernando Henrique Cardoso e Princesa Isabel. Qual deles merece o seu voto? Participe através do site sbt.com.br/maior brasileiro ou via celular. Para votar em Fernando Henrique Cardoso, mande um SMS com a letra F para o número 49701. Para votar na Princesa Isabel, envie um SMS com a letra I para o número 49701. Mande o seu voto quantas vezes você quiser. Eu quero agradecer ao público de casa, à plateia, em especial aos diamantinenses e santistas, que vieram de muito longe para apoiar os seus favoritos em nosso programa. Nosso muito obrigado a todos que participaram com seu voto e também aos internautas que comentaram sobre o maior brasileiro de todos os tempos. Continue agora assistindo o SBT. Vem aí Marília Gabriela. Gabi, quem está hoje de frente com você?